E como prometido antes do intervalo comercial, o nosso assunto agora é economia. Linha direta com o povo. Economia. Nós estamos recebendo em nossos estúdios hoje o Caio Casais e a Edilânia Braga, diretor financeiro e gestora financeira, respectivamente, da Inovale, gestão empresarial. A gente vive um momento, eu falava antes do intervalo comercial, a gente teve aquele momento de juntar os cacos das empresas que se mantiveram de pé. Infelizmente, algumas ficaram pelo caminho durante essa pandemia. De modo que a gente chega no mês de dezembro pensando em planejamento para 2022 e algumas pessoas ainda na incerteza do que será esse ano. Por isso é importante a gente ouvir mesmo quem trabalha na área de gestão, quem tem experiência nessa área, como o caso de vocês. Muito bom tê-los aqui. Caio, Edilânia, muito bom, um prazer grande tê-los aqui. E eu queria começar levantando essa questão mesmo, né? 2022, o que esperar desse ano em relação à saúde financeira das empresas? É possível pensar em crescimento ou é momento ainda de pagar os prejuízos? O que é que vocês estão encarando de 2022 e o que é que espera desse ano? Forte abraço. Tudo bom, Fernando? Boa tarde. Saudações tricolores. Rapaz, ainda mais essa dificuldade pra gente, né? Esportiva também. A gente estava conversando de planejamento, né? Sobre o Bahia, é um assunto muito importante em qualquer segmento. Boa tarde também, ouvintes da sociedade. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Queria mandar um abraço para todos os amigos, as pessoas que estão aí escutando a gente agora nesse momento. Fernando, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: será que o empresário já se planejou para 2022? Essa é a primeira pergunta. A palavra planejamento, ela é a base de tudo, porque só através do planejamento nós podemos enxergar cenários como atuamos no setor de planejamento financeiro, e a palavra cenários é algo muito importante. O que são cenários? Nós, através de cenários, tentamos identificar as possibilidades futuras ao qual as empresas irão passar, dados alguns agentes internos e internos que impactam diretamente no negócio. Que agentes são esses? Na administração, os agentes que impactam tanto de internamente quanto externamente no negócio, nós chamamos de stakeholders. É um termo muito conhecido na administração. Então, o que é que acontece? Um stakeholder externo, chamado economia, passou por um cisne negro, que também dentro do planejamento orçamentário e do setor de finanças, o cisne negro é um evento raro que mexe com o cenário econômico e com o cenário da sociedade. E qual o grande problema do cisne negro? Por ele ser raro, ele não te dá tempo de você se planejar. Então, o que é que eu tenho a dizer um pouco sobre as perspectivas empresariais? O primeiro ponto é se planejar. Eu tenho certeza que grande maioria das empresas ainda não realizou seu planejamento orçamentário, suas metas, suas métricas, seus indicadores. Aí você me pergunta por quê, Caio? Porque falta uma palavrinha-chave em grande parte delas. É a palavra gestão. A palavra gestão, ela é amiga número 1 da palavra processo. E a palavra processo, ela gera dados importantes chamados de indicadores. E os indicadores são ferramentas essenciais para a tomada de decisão das empresas, para enxergar cenários e para tentar minimizar as incertezas diante de um cisne negro. Então, assim, a minha primeira abordagem sobre o tema é essa. Segundo, o Brasil não tem uma cultura empreendedora em si de berço. Grande parte da população estuda, se forma, vai para o mercado de trabalho e tem medo de dançar com a calculadora na mão ou mudar o curso de uma empresa, você se jogando de um abismo e tentando sobrevoar com os próprios braços, que são frases empreendedoras que a gente sempre vê dia a dia. Em relação à pandemia em 2022, como nós estávamos falando, passamos fases distintas. Primeiro, o medo. Segundo, o governo
entra com os remédios constitucionais. As empresas tiveram que se reinventar nesse novo normal. Se reinventar como? O trabalho home office, a redução de custo, muitos mudaram de segmentos, tentaram vender seus produtos de outra forma. Foi uma época, no ano de 2020, que o e-commerce cresceu bastante. E que muitas pessoas que trabalhavam em empresas automaticamente também se tornaram empreendedores. E a gente estava conversando mais cedo, eu e a Edilane, falando o que foi que aconteceu em 2021. Nessa época de dezembro, de julho, agosto mais ou menos a dezembro, houve um boom ao qual o governo jogou o benefício para parte da população, né? O recurso, o ajuda, o auxílio emergencial, salvo engano o nome, e as pessoas que estavam com medo começaram a usufruir da saúde, comprar produtos. Então, os clientes que nós acompanhamos bateram metas sobre metas nesse período. Só que depois da alegria vem a preocupação, que é o que aconteceu agora em meados de 2021, principalmente com o endividamento que já havia, primeiro ponto, os Pronamps e outros recursos que grande parte das empresas captaram junto a bancos. E eu te garanto, o dinheiro do Pronamp era para ajuda e investimento às empresas. E eu tenho certeza que grande parte pegou esse recurso para poder pagar dívidas, utilizar com outros fins. Só que chega uma hora, meu amigo, que a conta chega. E o mês de dezembro para as empresas, do ponto de vista de custos, é o pior mês do ano. Nós somos empresários e sabemos. Brindes, 13º, gratificações, confraternizações, que a gente tem que agradecer aos nossos colaboradores, brindes para parceiros também. Aí você inicia um ano de 2022 com todos esses problemas ligados aos stakeholders, chamado cenário econômico, e você vai pegando o mês de dezembro, que se você tem um capital de giro e você já tem aquele defeito da falta de gestão financeira, para você iniciar 2022 sem planejamento é um pouco complicado. Eu queria passar a bola para Edilane um pouco, viu, Ed? Você que é especialista na área de gestão financeira, para falar um pouco sobre essas perspectivas empresariais aí para o ano de 2022. Sem dúvida, cumprimentar a Edilane e dizer mais ou menos em cima disso que o Caio estava falando, né? Inicia 2022 desse jeito, já com tanta conta para pagar, e a hora da conta chega e me parece que essa conta vai ser paga em boa parte de 2022. O quanto que esse planejamento que ele disse faz diferença nesse momento agora para iniciar 2022, tendo em vista que tem tantas contas para pagar no ano de 2022. Vai ser um ano de tentar recuperar esse fôlego. Como é que você está enxergando isso? Boa tarde, Fernando, primeiramente. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. O Caio falou muito da palavra planejamento. Em administração, a gente vê que realmente é a base para todas as decisões. E, na verdade, como eu enxergo, os gastos que ocorrem em dezembro, na verdade, eles já deviam ter sido previstos desde o início do ano. Então, uma empresa que ela espera obter um fôlego financeiro através do que vai vender ainda ano que vem, é uma empresa que ela não é saudável financeiramente, porque ela está contando com algo que ainda não ocorreu. A gestão financeira em si, ela começa com o estudo, né, do negócio, o entendimento, entender até onde você pode disponibilizar, até onde você pode investir, até onde você pode gastar, qual é o limite de orçamento, e também atrelado a isso vem muita questão de metas financeiras. De acordo com o segmento da empresa, terão, né, segmentos que nesse momento terão um fluxo de vendas muito elevado, né, principalmente o comércio. Para esse ano de 2021, as conversas que eu tive com alguns empresários e as próprias visitas ao centro comercial aqui de Feira de Santana, realmente houve uma queda, né? A expectativa prevista, na verdade, não apenas para dezembro, mas desde o mês de outubro, que é o momento que começa a aquecer o comércio com o Dia das Crianças,
Então, os empresários estavam esperando que obtivessem ótimos resultados e os resultados foram medianos. Então, algumas metas precisaram ser replanejadas e, consequentemente, junto às metas de receitas, de vendas, é necessário ajustar o seu fluxo de caixa. Entendendo que se você estava esperando obter um faturamento de 100 mil e gastar 60, se você faturar 70, você não pode gastar na mesma proporção de antes. Em relação a 2022, né, o que esperar, na verdade? O Caio falou sobre a questão do e-commerce, né? Na verdade, a pandemia acelerou bastante a questão do consumo digital em todas as áreas, não há excludência, né? Algumas, claro, que se sobressaíram sobre outras, de acordo com o know-how, com a capacidade de se adaptar do empresário. E as empresas que ainda não o fizeram terão mais dificuldades, obviamente. Então, hoje nós temos tanto diversas ferramentas, né, acessíveis para as empresas estarem se adaptando, e o próprio consumidor, ele é um consumidor diferente. Então, o consumidor, ele descobriu, né, de acordo com a pandemia, que ele pode aproveitar melhor o seu tempo, estando no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, com seus familiares, com seus amigos, e fazer com que os serviços e os produtos que ele precisa contratar cheguem na sua residência. Então, isso a gente consegue otimizar, né, o processo, tanto da escolha do bem, a escolha do serviço, quanto o processo de entrega, que você não precisa mais se deslocar até um mercado, até uma loja para fazer essa aquisição. Então, na verdade, hoje eu acho que é o grande aliado, né, para as empresas manterem um nível de vendas, vamos dizer, aceitável, essa questão da adequação às ferramentas digitais. Não necessariamente uma loja online, né, a gente precisa entender também como o seu perfil de público ele vai estar consumindo, né, o produto, o que é que ele utiliza. Tem empresas mesmo, tem um exemplo aqui de Feira de Santana, de uma empresa que conseguiu montar uma operação de tipo loja virtual, só que através do WhatsApp e do Instagram. Então, eles conseguem hoje fazer esse canal de vendas, montaram uma estrutura e conseguem ter um ótimo faturamento. Então, entender realmente qual é o canal mais acessível para o seu consumidor para estar entregando o seu produto. Inclusive, aliado a essa questão do e-commerce, também a gente tem muita questão das mídias digitais, né? É uma demanda tanto para as empresas, né, estarem se adaptando, quanto também em profissionais qualificados para estarem se capacitando para oferecer e potencializar os resultados através desses meios. Aliado a tudo isso, na questão de mídias digitais, a gente precisa de quê para o ano de 2022? A gente precisa de uma reestruturação financeira, né? Muitas empresas, como o Caio também já comentou anteriormente, utilizaram dos recursos que o governo concedeu, né, através do Pronamp, ou outros meios de linhas de crédito através de outros bancos. E, na verdade, devido ao prazo de carência, muitas empresas pensaram que o cenário para o final de 2021 já seria economicamente mais rentável. Então, a partir desse segundo semestre, já começaram a pagar esses recursos. E aí, com esse fluxo de vendas que não necessariamente está equilibrado com o volume de despesas, então pode ter um pouco de dificuldade. Então, é preciso, né, se organizar, entender como será feito esse planejamento financeiro, que, na verdade, quem não fez ainda está já atrasado, mas, porém, antes tarde do que nunca, né? Então, existem vários recursos aí acessíveis para estarem fazendo esse processo de planejamento. Maravilha. Caio Casais, Edilânia Braga, diretor financeiro e gestora financeira da Inovale Consultoria. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e desejar feliz ano novo, feliz Natal, se a gente não se encontrar mais daqui para lá, e deixar justamente essa mensagem, né, essa questão do planejamento que vocês bateram tão forte e que é tão importante. Muita gente ainda não fez, já está atrasado, mas há tempo. É importante fazer. Faltam aí 14 dias para acabar o ano, exatamente 2 semanas para acabar o ano, e correr atrás disso, porque a gente espera de fato que... Tem um ditado popular, né, que diz que o que não nos mata nos fortalece, né? Isso. Teve muita empresa que infelizmente morreu. Aquelas que ficaram precisam agora se fortalecer, se ir reinventando, seja com o e-commerce, seja com mídias sociais, seja da forma que for, como vocês falaram, mas eu acho que quem sobreviver ao final disso tudo, a tendência é sair mais forte. Não é possível que não aprenda lições com o que a pandemia nos impôs. Muito bom tê-los aqui, viu? Obrigada.
Obrigado, meu amigo. Desejar aí um feliz ano novo, um Natal de muita luz para você, para todos os ouvintes, para nossos familiares, nossos amigos, nossos clientes também, que são parte do nosso sucesso. E deixar a palavrinha gestão, em primeiro lugar, a palavrinha processo, também muito importante, a palavrinha planejamento, a palavrinha indicador, e falar ao empresário assim: nunca fique na zona de conforto, sempre procure ser melhor, sempre procure ter diferencial competitivo, que a tendência a ser uma empresa de sucesso é muito grande. E para finalizar, antes de Ed se despedir, eu queria deixar aí para todos os ouvintes, se tiverem interesse em conhecer um pouco do nosso serviço, nós fazemos diagnóstico gratuito, é só dar um alô pra gente, fazer esse merchan, né? Importante também. Preços acessíveis, pode... qual é o número, Ed? 759-9964-7984. 9964-7984. É o número do sucesso e da gestão, viu, ouvintes? Vou até lhe dar um brinde de consultoria gratuita a você e a Guilherme Belintani. Ele precisa precisamos muito, voltar para a primeira divisão em mas... 2022. Muito obrigado, viu? Grato, viu, Fernando? Valeu, um abraço Edilânia Braga, ao Caio Casais, da Inovale Consultoria. Assim chega o final de mais uma edição do nosso programa também. Voltamos